Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aulinha de hoje, eu vou aproveitar uma encomenda que eu recebi de uma amiga, a Deia, e vou passar para vocês como é feito esse soplá. Ele é muito fácil e fica muito lindo. Eu fiz ele em laranja, na cor 4456, esse laranja, Max Color da Círculo, e aqui no biquinho eu fiz com branco, na cor 8001. Max Color da Círculo também, são fios 6, 100% algodão. Gente, com um novelinho de 400 gramas na cor base, na cor que a gente vai trabalhar mais, eu fiz 4 suplás. Com apenas um novelinho de 400 gramas, trabalhei 4 suplás com essa mistura de cor e sobra fio no novelo. Dá para iniciar um quinto suplá ainda com o fio que sobra. Então, é bem econômico também, tá? Eu vou utilizar agulha 3,5 milímetros, a Clover, e também uma tesoura para os arremates. Caso eu não tenha falado, se eu falei, eu vou repetir, esse suplá ficou com 38 centímetros de diâmetro, tá? Então, assim, gente, é o tamanho padrão para suplás, pelo menos é o que o pessoal sempre me pede nessa medida, então eu creio que seja um tamanho padrão. Mas caso você queira fazer ele maior, é só você aumentar aqui na base, seguir fazendo os aumentos que a gente vai fazer aqui ao longo de todas as carreiras. É sempre aumento sobre aumento. São 14 aumentos em torno do nosso trabalho. Então, assim, ó, na minha tensão de ponto, na minha, tá, gente? Então, sempre faça aí uma amostrinha. Na minha tensão de ponto, ele dá mais ou menos 1 centímetro e mais um risquinho aqui do marcador, tá? Então, calculemos aí que você vai precisar dobrar, então você calcula 2 carreiras, tá? Na minha tensão de ponto, vai dar mais ou menos 1,5 centímetro. Aliás, deixa eu ver aqui com certeza. 2,5 centímetros, tá? Na minha tensão de ponto, cada uma carreira a mais que você fizer no seu suplá, vai aumentar no final 2,5 centímetros. Na minha tensão de ponto e nos fios que eu tô utilizando, na agulha, tem todas essas variáveis, tá, gente? Então, por isso que eu sempre repito, o legal é você sempre fazer uma amostrinha, que assim você vai saber o tamanho real que fica na sua tensão de ponto com seu fio usado no trabalho, e você também tem aí uma peça, um mostruário para os seus clientes, tá? Porque uma coisa é a gente ver por foto e outra é pegar a peça na mão e ver ela pessoalmente. Então, tem toda uma diferença, tá? Então, eu dou mais essa dica para vocês. Sempre quando os youtubers trouxerem peças que você tenha disponibilidade de estar fazendo, tenha material disponível, ainda mais agora, infelizmente, com essa época que a gente está, os comércios estão quase que sempre fechados, então eu sei que tá difícil. Mas se você tiver a oportunidade de comprar fio ou tenha sobras em casa, pode fazer colorido, não tem problema, que assim você tem uma peça mostruário e você sabe o tamanho que fica a sua peça trabalhada através dos nossos vídeos, tá? Então, sem muita mais conversa, já vamos iniciar aqui o nosso suplá. Eu vou fazer um anel mágico. Se você preferir, você pode fazer 5 correntinhas ou 6 e iniciar o seu trabalho. Feito o meu anelzinho mágico, mais 2 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Dentro do meu anel mágico, eu vou fazer mais 13 pontos altos, ficando com um total de 14 pontos altos, tá? Eu não sei quem é o criador dessa peça, mas já vi bastante fotos aí no Pinterest, no Facebook. E algumas pessoas já tinham me pedido para gravar. Então, como surgiu essa encomenda, surgiu a oportunidade de estar gravando aí para os meus seguidores que haviam pedido. Peço desculpa pela demora, mas espero que ainda há tempo de vocês aproveitarem essa aulinha, tá, gente? Deixa eu contar os meus pontos aqui. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12.
13, 14. 14 pontos iniciais aqui dentro do meu anel mágico. Vou puxar aqui essa sobrinha de fio, fechando o miolinho. Depois, aqui no final da peça, a gente arremata ele certinho. Venho na última correntinha aqui do início, finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E, a partir do próximo ponto alto, vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto alto de base. Então, a gente vai ficar com um total de 28. Claro que aqui no início eu subi apenas 3 correntes, e no final da carreira é que eu vou fazer ali o aumento respectivo. O aumento necessário ali para dar certinho a nossa contagem. Aí, eu já volto para mostrar para vocês. Por enquanto, faço aí 2 pontos altos para cada ponto de base, e eu já volto para finalizar a carreira junto com vocês. Concluí a volta, então, fazendo os 2 pontos altos para cada pontinho de base. E eu vou vir agora aqui no início, ó, bem nessas 2 correntinhas que a gente tem abaixo das 3 correntes iniciais, nessas 2 argolinhas, sobre elas, pegando ali as 2 alcinhas, vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu tenho o meu aumento. Venho na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Fazendo dessa forma, não fica tão marcadinho aonde a gente inicia ou finaliza a nossa carreira. Vamos subir a próxima, 3 correntes iniciais, e sempre vou fazer o aumento aqui, quando eu chegar no final, pegando aqui essas 2 alcinhas que se formam abaixo das 3 correntes, tá? Então, aqui eu não conto ainda como o meu primeiro ponto. Vou aqui no próximo, trabalho apenas um ponto alto. No seguinte, eu vou fazer o aumento. 2 pontos altos no mesmo intervalo. No ponto alto seguinte, apenas um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo intervalo. Então, aqui eu fiz o meu segundo aumento. No próximo, apenas um. E no seguinte, 2. Aqui, então, está o nosso terceiro aumento. Então, essa vai ser a sequência. Um ponto alto sozinho, um aumento. Um ponto alto sozinho, um aumento, até o final. Aí, eu já volto para finalizar a carreira junto com vocês. Finalizando, então, aqui a terceira carreira, venho na base das correntinhas, pegando essas 2 alcinhas aqui da base e trabalho mais um ponto alto. Então, aqui está o meu 14º aumento. Finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Sempre subimos com 3 correntes. Esse aqui é sempre o nosso último aumento, tá, gente? Então, sempre aqui na base a gente vai trabalhar aquele aumento. Na carreira anterior, nós trabalhamos um ponto, um aumento, um ponto e um aumento. Então, agora serão 2 pontos altos. Um para cada ponto de base, tá, gente? 1 e 2. Fiz os 2 pontos altos de intervalo. No próximo, eu faço o meu primeiro aumento. 2 pontos altos no mesmo intervalo. A seguir, 2 pontos altos, um para cada ponto de base. E no próximo, o meu segundo aumento. Seguimos com 2 pontos altos de intervalo, um para cada ponto. E no próximo, notem que o nosso aumento sempre vai ser no segundo ponto do aumento da carreira de base. Aqui está o terceiro aumento. Então, nessa quarta carreira, vamos seguir dessa forma. A cada 2 pontos altos trabalhados, no próximo, a gente faz a repetição do aumento. O aumento é 2 pontos no mesmo intervalo. E seguimos, 2 pontos altos e um aumento, até o final. Aí, eu já retorno
para finalizar a quarta carreira e subirmos com a nossa quinta carreira. Vamos finalizar, então, nossa quarta carreira trabalhando o nosso último aumento aqui no pezinho das 3 correntes iniciais. E agora sim, a gente vem na terceira correntinha, finaliza com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir a nossa quinta carreira. 3 correntes. E na carreira anterior, a cada 2 pontos altos trabalhados, um aumento. 2 pontos, um aumento. Então, vai aumentando de carreira em carreira. Então, nesta serão 3 pontos altos. 2, 3. Eu não conto essas correntinhas porque ela é o meu último aumento, tá? O meu aumento de número 14 é essas 3 correntes iniciais. Então, eu fiz os 3 pontos de intervalo, no próximo, o meu primeiro aumento. 2 pontos no mesmo intervalo. A seguir, 1, 2, 3 pontos altos, um para cada ponto de base, e no próximo aumento. Viram que a gente sempre faz o aumento no segundo ponto do aumento da carreira de base. Então, não tem erro, tá, gente? Essa é a carreira de número 5. Nós vamos trabalhar um total de 8 carreiras de pontos altos, sempre fazendo aumento sobre aumento. Se nessa carreira de número 5, eu tenho um intervalo de 3 pontos altos entre cada aumento, na carreira de número 6, vamos ter 4 pontos. Na carreira de número 7, vamos ter 5 pontos altos entre cada aumento. E na última carreira de pontos altos, a carreira de número 8, a cada 6 pontos altos, vamos ter um aumento. Então, é só a gente seguir fazendo aumento sobre aumento, na base redonda, certinho, 14 aumentos, o aumento de número 14 sempre aqui no pezinho, nessas 2 alcinhas das 3 correntes iniciais, tá? Até a carreira de número 8. Eu vou fazer as minhas repetições, ó, um total de 8 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de pontos altos, aumento sobre aumento. Ao final da carreira de número 8, repita, a gente vai ter 6 pontos altos entre cada aumento. Aí, eu já volto para dar andamento à nossa peça. Prontinho, meus amores, já trabalhei, então, as 8 carreiras, sendo que nessa última carreira, ficamos com intervalo de 6 pontos altos entre cada aumento. Lembrando que o aumento de número 14 é sempre aqui no pezinho das 3 correntes iniciais. Agora, nós vamos trabalhar uma carreirinha de ponto baixo em torno da nossa peça. Vou subir uma corrente só para dar altura e no mesmo intervalinho já faço um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto alto até o final. Sem aumentos, tá? Um ponto baixo para cada ponto alto. Dessa forma. Sempre um pontinho baixo para cada ponto alto de base. Se a sua peça tá erguidinha aqui como a minha, note que só com essa carreirinha de ponto baixo agora o nosso centrinho do soplá vai ficar bem retinho, bem assentado, tá, gente? Então, não se preocupe se a sua peça deu uma curvadinha. Vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base e já volto para finalizar a carreira com vocês e a gente dar sequência ao nosso trabalho. Finalizei, então, a minha carreirinha de pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo trabalhado. Ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Agora, amores, a gente vai fazer aquelas argolinhas antes do bico de acabamento. Essas argolinhas têm que ser em número par, tá? Vai dar um total de 36 argolinhas, só que para dar esse
total de 36 argolinhas, vai sobrar 4 pontos. Então, a gente vai engolir esses 4 pontinhos para fechar a carreira. Caso você faça uma peça maior, você vai precisar fazer essa adaptação para dar certo esse biquinho de acabamento, tá, gente? Porque tem que ser argolinhas em número par. Então, vamos lá. A primeira carreira serão argolas de 4 correntes. Fiz as 4 correntes, então aqui eu já vou pular 3 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Na maioria das argolinhas, nós vamos pular 2 pontinhos de base. Então, eu pulando 3 aqui, eu já elimino um ponto dos 4 que estarão sobrando. Agora, nós vamos seguir fazendo argolinhas de 4 correntes, pulando 2 pontos de base. E vamos fazer um total de 8 dessa forma. Então, aqui 2, sempre 4 correntes e pulando 2 pontos de base. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu fiz um total de 8 argolinhas, pulando 2 pontos de base. A primeira, a gente pulou 3 pontos. Agora, nós vamos pular 3 pontos novamente. Fiz as 4 correntes, vou pular 3 pontos e no próximo, um ponto baixo. Então, dessa forma, já eliminamos 2 pontinhos que estariam sobrando no final da carreira. Agora, vamos novamente fazer um total de 8 argolas de 4 correntes, pulando 2 pontos de base. Sempre pulando 2, tá, gente? A gente só pula 3 para eliminar um pontinho que esteja sobrando para fechar a quantidade de argolas em número par. Então, aqui eu já fiz 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a próxima argola, eu vou pular 3 pontos e faço um ponto baixo. Então, aqui eu já eliminei 3 pontos baixos dos 4 que estariam sobrando. Vou novamente fazer 8 argolinhas de 4 correntes. Na próxima, eu pulo 3 pontos e finalizo com mais 8 argolinhas de 4 correntes, ficando com um total de 36. Vou fazer as minhas e já volto para finalizar a carreira. Já estou finalizando a minha carreira. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. E agora, eu vou fazer a argola de número 36. Só que vamos fazer uma corrente, laçar o fio e vir aqui, ó, no pezinho da primeira argolinha e fazer um ponto alto. Assim, a gente já sai no meio da argolinha para iniciar a próxima carreira. Aqui, amores, deixa eu cortar um pedacinho do meu fio branco. Você pode usar um marcador ou um pedaço de fio de outra cor. E aqui, ó, eu vou marcar. Vou prender aqui esse fio. Só para mim saber que aqui é o início da carreira, tá? Só para ficar marcadinho. Você pode contar 36 argolas ou pode marcar aqui o início da carreira. Agora, vamos fazer argolinhas de 5 correntes. Sempre prendendo com um ponto baixo na argola seguinte. 2, 3, 4, 5. Vai na próxima argola, um ponto baixo. 1,
2, 3, 4, 5. Vai na próxima, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima argola, um ponto baixo. Só dessa forma até o final. Faça aí um total de 35 argolas, que vai ser aqui, ó, a nossa penúltima argolinha, e eu já volto para fazer a última junto com vocês. Pronto, amores, eu fiz um total de 35 argolas, agora a gente vai fazer de número 36. Aqui está a minha marcaçãozinha, que é o final da carreira. Faça 2 correntes. A partir dessa carreira, todas as próximas serão iguais. 2 correntes e venho aqui, ó, naquele ponto alto, passo a agulha aqui no ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, dessa forma, a gente finalizou a segunda carreira e a gente já sai aqui, ó, no meio da argola para subir com a próxima carreira. Se você preferir, vai lá no pontinho, pega aqui na correntinha e marca novamente, para você saber que aqui é o final da carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vai para a próxima argola, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vai para o próximo, um ponto baixo. Até o final, gente. Sempre igual agora, a partir da carreira anterior. Serão um total de 5 carreiras dessa mesma forma. Então, eu vou trabalhar aqui um total de 35 argolas aqui na terceira carreira. E eu já volto para mostrar para vocês mais uma vez como a gente faz a finalização dessa carreira. E aí, a gente já pode subir as duas últimas da mesma forma. É um total de 5 carreiras de argolas, tá? Mas eu já volto para finalizar essa terceira com vocês. Vamos finalizar, então, a terceira carreirinha de argolas. Aqui eu fiz um total de 35. Aqui tá o início, onde tá marcadinho. Faça 2 correntes. Vem aqui naquele ponto alto que a gente trabalhou. Passa a agulha e faça outro ponto alto. Então, aqui a gente finalizou nossa terceira carreira. Eu não marco, tá, gente? Tô marcando aqui para orientar vocês. Marcadinho aqui, então, a finalização da carreira. E nós vamos subir a quarta e a quinta carreira da mesma forma como a gente fez essas duas anteriores. 5 correntes. Ponto baixo na próxima argola. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo na próxima argola. Então, aqui eu estou dando início à quarta carreira de argolinhas. Finalize da mesma forma como eu orientei vocês aqui nas duas anteriores. Suba a quinta carreira, finalize e pode cortar o seu fio, que a gente vai trabalhar com fio branco. Prontinho, gente, então concluí as minhas 5 carreiras de argola. E aqui está o arremate do meu fio. Agora, vamos começar o bico de acabamento. Optei pelo fio branco, escolha da cliente e amei a opção de cor. Aqui está o arremate, aqui a argola anterior, eu vou vir nessa aqui, tá? 2 argolas antes do arremate. Vou prender o meu fio com um ponto baixo e subir 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E dentro dessa argolinha aqui, vou trabalhar mais 11 pontos altos, ficando com um total de 12 a contar das correntinhas. Aqui a gente já trabalha ali, ó, com a ponta do fio entre os pontos, assim ele fica escondidinho e devidamente arrematado. Então, aqui eu tenho um total de 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, o fio já ficou lá escondido, 11 e 12. 12 pontos altos dentro da argola. Vou para o próximo argolinha e faço um ponto baixo.
Vou para a argolinha agora onde eu fiz o arremate. Aqui também a gente vai esconder aquela sobra de fio. E vamos repetir 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá uma puxadinha para fechar os pontos certinho. 11 e 12. Deixa eu só conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vou para a próxima argola, um ponto baixo. E aqui essa sobrinha de fio, eu já corto, porque ele já tá arrematadinho e escondido entre os pontos. Nessa forma, a gente vai fazer por toda a volta, gente. Um grupinho de 12, na próxima argola um ponto baixo. Um grupinho de 12 pontos altos, na próxima um ponto baixo. 12 altos, baixo, 12 altos e baixo por toda a volta, ok? Então, vou fazer os meus aqui e já volto para finalizar a carreira com vocês. Prontinho, meus amores, vamos finalizar então nosso suplá. Aqui eu fiz o último grupinho de 12, ponto baixo na próxima argola. Vem aqui na terceira correntinha do início, finaliza com um ponto baixíssimo e pode cortar seu fio. Puxa uma laçadinha, só para ficar firme. Agora, com o laranja, que foi a minha cor base, dou uma laçada inicial na agulha. E vou vir aqui no grupinho anterior, porque assim eu já vou arrematando os fios, escondendo por entre os pontos. Vou vir aqui no primeiro ponto alto e nós vamos fazer pontos baixos, pegando somente a argolinha de trás do ponto alto, tá? Então, aqui eu já prendo com um ponto baixo, iniciando. Vou pro próximo ponto alto, um ponto baixo. Aqui eu já vou escondendo os fios por entre os pontos. Lembrando, pegando somente a argolinha de trás, para dar um efeito bacana no acabamento. Um ponto baixo para cada ponto alto. Olha ali, o fio já ficou escondido e já tá feito o arremate. Sempre pegando a argolinha de trás apenas, sobre os 12 pontos altos. Feito o acabamento na primeira argola, já vou para a próxima. A gente pula esse ponto baixo aqui entre os grupinhos, tá, gente? Senão, embabada a nossa peça. E note, aqui a gente vai escondendo agora o fio branco no meio dos pontos. Ó, vai trabalhando ponto baixo, pegando somente a argolinha de trás e já deixando aquele fio ali escondido por entre os pontos. Opa! Prontinho. E assim a gente vai fazendo por todos os grupinhos, um ponto baixo para cada ponto alto. Finalizei, pulo o ponto baixo entre os grupos e já vou para o próximo ponto alto fazer a repetição. Assim, a gente vai fazer até o final da carreira. Quando chegar lá no início, no primeiro ponto baixo, faça um ponto baixíssimo, corte o fio, esconde ele por entre os pontos, fazendo o seu arremate. E aí estará pronta a nossa peça. Sempre pule o ponto baixo. E vai ficando assim, olha como fica bem retinha a nossa peça. Não fica embabadada, ficou bem legal. Certo, amores? Vou finalizar o meu aqui. É o último dos 6 que a cliente tinha encomendado. Vou embalar bonitinho e entregar para ela. Espero que ela goste da peça. Tá, amores? Espero que vocês tenham gostado também dessa sugestão de aula de hoje. E comentem à vontade, compartilhe.
Deixe seus comentários, me segue lá no Facebook, tá? Agradeço a companhia de vocês em mais esse trabalho. Se cuidem, espero que estejam todos bem, tá? Grande beijo e até a nossa próxima aula.